Então, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro do Programa de Desenvolvimento Contínuo da Copervet. O pessoal ainda está entrando. De imediato, eu já peço desculpas para vocês. A gente tinha agendado esse encontro para a semana passada, mas a gente se esqueceu que era feriado, né? E aí muita gente ia viajar e falou: não vou conseguir participar. E aí nós acabamos mudando para hoje, tá? Mas eu quero dar um recado muito especial. Neste mês, nós teremos, excepcionalmente, 2 aulas. Então, além do nosso encontro de hoje, nós temos um outro encontro, deixa eu olhar aqui, no dia 23 de abril, com o tema antibiótico terapia e estabilidade dessas formulações. Então, já deixa anotado, a gente vai estar divulgando, tá? No perfil da Copervet, para vocês participarem. E aí, logo na sequência, comecinho do mês de maio, a gente já tem outro encontro também, tá? Porque maio eu vou tirar um período de férias, então a gente vai fazer antes das minhas férias, tá? É sempre muito bom encontrar vocês. Lembrando que vocês receberão todos os slides da aula, então não precisa se preocupar em fotografar. Também tem uma legislação que eu cito e tem um artigo que eu já salvei o PDF, já está disponível com a Copervet, tá? Que vai estar enviando no e-mail que vocês fizeram as inscrições, tá bom? Vocês podem mandar todas as dúvidas no chat. E gente, quem me conhece sabe que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar o chat e a aula ao mesmo tempo. Mas se vocês acharem pertinente, pode levantar a mão, eu não tenho problema com interrupções, tá? Pode levantar a mão, que daí eu vou abrindo o microfone. E a ideia é que seja um bate-papo para esse tema de hoje, que é para a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Por quê? Porque falar de espécies não convencionais, além de cães e gatos. Eu confesso a vocês que é um grande desafio isso na rotina da farmácia magistral veterinária, assim como para vocês, para mim também isso sempre foi um desafio. A primeira vez que eu quis fazer um curso sobre esse assunto, eu fiz inclusive uma imersão com um veterinário que é referência, inclusive é um dos autores do Tratado, né, de Animais Selvagens, que é o Zalmir Cubas, que ele é lá de Foz do Iguaçu, e ele trabalha no refúgio dos animais lá de Itaipu, e eu acabei passando uns dias lá para entender, né, com ele, realmente como que era o habitat desses animais, como que ele fazia a questão da medicação, algumas particularidades, pegando dicas de literatura, porque realmente é tudo muito novo, né? Não é algo tão frequente na nossa rotina do universo magistral, porém a tendência é que isso se aumente, tá? Quando a gente pega a questão de números, está aumentando cada vez mais as espécies não convencionais, né? Então a medicina veterinária ela está evoluindo e também aumentando a demanda por profissionais especializados. Eu fiz uma consulta breve e eu percebi que vários congressos veterinários que antes tinham uma aula, 2 sobre esse assunto, estão trazendo, tá, mais aulas sobre esse assunto justamente por conta da maior demanda. E aí, faço uma pergunta para vocês. Vocês se sentem preparados para atender todas as espécies que aparecem na farmácia? Já pararam para refletir isso? Porque, assim, a partir do momento que nós atendemos os animais, pode chegar de tudo, né? Eu já acompanhei formulação para baleia, formulação para tigre, formulação para urso polar. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem urso polar em São Paulo, no aquário de São Paulo, e aí teve uma farmácia que foi atender, e aí na ocasião eu acompanhei, né, esse processo. Então, assim, é sempre um novo desafio a cada dia. E aí, o que eu quero hoje com o nosso encontro? Trazer um overview para vocês de como que é o atendimento a essas espécies não convencionais, o que são essas espécies, a questão regulatória também, que a gente tem que ficar muito atento com essa questão regulatória, até porque a gente precisa, né, estar adequado para trabalhar, e algumas dicas, né, dessas espécies, e eu trouxe algumas formulações. O que eu percebi quando eu fui montar esse conteúdo? É um curso que vocês sempre pediam, mas eu percebi que nós vamos precisar fragmentar esse assunto em outras aulas. Então, eu quero, dentro do programa de educação continuada, que a gente tenha uma aula só para formulações de roedores e uma aula só para formulações de aves. Por quê?
porque a demanda é muito grande, é muita informação, e não tinha como que a gente concentrar tudo no nosso encontro, tá bom? Então já fica aí que vai entrar na nossa grade, tá? Então, assim, pessoal, o estilo de vida urbano está redesenhando o perfil de pets, né? Hoje, por que nós temos um aumento dessas espécies não convencionais? O que são as espécies não convencionais? Aquilo que não é cão e gato. E aí a gente tem algumas classificações que eu vou passar para vocês, né? Por quê? Vida em apartamento, busca por pets menores, né? Maior aceitação das espécies exóticas, né? De aves, de roedores, enfim. E até algumas espécies muito diferentes que vêm aparecendo na rotina da farmácia. E olha uma curiosidade: quase metade dos pets do Brasil não são cães e não são gatos. Já pararam para pensar a quantidade de animais que não são cães e não são gatos que a gente vai atender na farmácia? Né? Então, existe uma demanda muito crescente e ainda pouco explorada. Né? Um dos fatos de ser pouco explorada é que muitas vezes o médico veterinário acaba fazendo a medicação na própria clínica, dependendo do animal. Tá? Feito remanipulação, enfim, por conta do manejo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Gente, eu só vou puxar aqui porque eu coloquei em cima, eu não tô conseguindo ver o slide, tá? Só um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui. Isso nem atrapalhar. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora ficou melhor. Então, eu trouxe um pouquinho de dados de mercado, tá? Esses dados de mercado é da ABEMPET, que é a antiga ABEMPET. Na verdade, desde 2025, a ABEMPET, que trazia os dados de mercado, se juntou com o IPB, que é o Instituto PET, e eles são uma entidade só, tá? Então, quem traz hoje esses dados de mercado é a ABEMPET, Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animal de Estimação. E ela traz que o Brasil tem a segunda maior população de aves canoras e ornamentais, ou seja, aí está um nicho para a gente atuar, né? E por isso que eu quero trazer uma aula exclusiva desse assunto para vocês, tá? Porque não é tendência, é uma realidade já da clínica, tá? O interesse por pets não convencionais supera a busca por cachorros no Brasil. Para vocês terem ideia, segundo a ABEMPET, também uma publicação da revista Cães e Gatos, a procura por cachorros estava entre 2,8% em 2024, tá? E por essas espécies não convencionais, em torno de 7,6%, ou seja, muito maior do que a procura por cães, tá? Répteis e mamíferos de pequeno porte, marcam presença em 39% dos pets dos lares brasileiros. Se o Brasil possui 160 milhões de pets e cerca de quase 40%, vamos fazer uma conta aí, gente, quase 40% deles, né? São espécies não convencionais, a gente está falando de quanto, gente? Quase 60 milhões de animais. Ou seja, uma boa oportunidade para a nossa farmácia atuar neste segmento, tá? O que acontece? O mercado existe, só que falta bastante profissional para atender. E eu tô falando, inclusive, de médicos veterinários, né? Eu falo assim, por Arapongas. Aqui em Arapongas, a gente tem um médico veterinário que atende mais esse segmento. Em Londrina, que é uma cidade um pouco maior, que está aqui próximo, uns 2, 3. Então, assim, a quantidade de médicos veterinários especializados nesses nichos é muito pequeno, tá? E acaba ficando um atendimento mais concentrado. Deixa eu só passar aqui. Então, vamos lá. Gente, o que são espécies não convencionais? Então, antes de formular, vamos saber do que a gente vai falar, né? Gente, eu já peço desculpas porque eu tô com a garganta um pouquinho, tá? Mas, assim, quando que a gente fala aquilo que são espécies não convencionais, a gente está se referindo àquilo que não se enquadra na prática clínica de cães e gatos. E aí vai entrar tudo, tá, gente? Vai entrar as aves, né? Calopsitas, araras, sabiás, enfim, répteis, roedores, né? Os porquinhos da Índia também, né? Anfíbios, peixes, tá? Enfim, todas essas espécies que não são cães e gatos. São espécies com fisiologias distintas e, portanto, requer o quê? Uma farmacoterapia individualizada.
Agora, imagina vocês. Já é difícil a gente atender cão e gato, concordam? E essa quantidade de espécies acaba ficando muito mais difícil. Só que vocês vão perceber que na rotina da farmácia, a gente tem os casos mais comuns, né? Roedores, normalmente, aves e alguns répteis. E aí vão aparecendo casos pontuais que vão fazendo com que a gente adquira um pouco de experiência, né? E vai formando uma bagagem, tá? Então, gente, eu queria definir alguns conceitos com vocês, tá? Principalmente do ponto de vista legal. A gente precisa diferenciar as categorias. Licença aqui. Então, vamos lá. Nós temos animais domésticos, animais da fauna exótica e animais silvestres nativos. Essa classificação, ela impacta a prescrição, a legalidade e também a questão de responsabilidade de fiscalização. Por isso que é importante que a gente entenda essa classificação dos animais. Então, quando a gente fala de animais domésticos, são espécies adaptadas à convivência humana. E aí a gente está falando de cães e gatos, mas não só cães e gatos. Gente, aqui vai entrar, inclusive, marreco, coelho, calopsita, enfim. Como que eu vou saber se um animal ele é doméstico? Existe uma portaria do IBAMA, que é a portaria 93 de 98, tá? Que inclusive traz a definição de fauna doméstica. São todos aqueles animais que, através de processos tradicionais e sistematizados de manejo ou melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticos, ou seja, adaptados à vida humana. Nessa legislação, ela traz um anexo 1, tá? No anexo 1, inclusive, ele foi atualizado por uma portaria de 2019, traz uma lista de todos os animais que são considerados domésticos. Para facilitar, eu salvei essa legislação em PDF, porque, assim, era muito grande a lista, ia ficar enorme aqui no slide, ia ficar difícil para visualização. Então, eu salvei essa legislação atualizada em PDF, e junto com o material, a Copermed, tá? O Grupo Copermed, a Copervet, vai disponibilizar para vocês essa legislação e vocês vão conseguir consultar nessa lista. Então, existe uma lista oficial de quais espécies são consideradas animais domésticos, tá? Já os animais exóticos são as espécies que não são nativas do Brasil, tá? Então, são todas aquelas espécies que são pertencentes a espécies cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro, tá bom? E os animais silvestres são aquelas espécies nativas da fauna brasileira ou migratórias. Gente, por que eu tô falando migratórias? Porque às vezes acontece de um animal vir passar uma temporada no Brasil. Por exemplo, as baleias orcas, né? Elas passam ali pelo litoral norte de São Paulo. E pode ser que naquele período elas vão precisar de domesticação, tá? E aí, ela acaba sendo uma espécie migratória, como os flamingos também, que acabam sendo migratórios pelo Brasil, ok? Gente, por que a gente precisa entender essa classificação, tá? Por quê? Porque existe legislação para isso, né? E uma vez eu lembro que uma farmácia me ligou e falou: Camila, eu vou ser presa se eu atender um animal exótico. Falei, olha, não, como que é a situação? Porque assim, o que acontece? Essas demandas por esses animais, principalmente exóticos e silvestres, elas chegam por organizações, tá? Às vezes por zoológicos, por viveiros governamentais, enfim, associações, mas também podem chegar, tá? Por próprio criador. E pode ser que seja uma espécie não legalizada. E aí? Alguém sabe me responder? Vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Alguém sabe me responder se a farmácia pode aviar prescrição para animais contrabandeados? Por exemplo, assim, um animal exótico que a pessoa não poderia ter na sua casa e ela tem na sua casa. Ele não é animal legalizado. E aí? Alguém sabe me responder essa pergunta? Deixa eu ver como que eu vejo o chat aqui.
Deixa eu abrir aqui para eu conseguir ver. Quero ver. Responde no chat, vamos lá. Ninguém. Ninguém respondeu. E aí, alguém sabe? Quebra o microfone. Vocês acham que pode? Acham que não pode? A Dani disse que não pode, Juliana acha que não pode. E aí eu vou falar para vocês não vão ser presos. Porque vocês podem. Podem sim. Sabe por quê? Porque vocês não têm culpa disso. Vocês não estão, na verdade, fazendo parte dessa ilegalidade. Por quê? Existe uma legislação, tá, do Conselho de Medicina de Veterinária que diz que, sim, que eles podem, tá? Deixa eu só fechar aqui para eu poder ver. Que eles podem atender esses animais. Porque, gente, até porque como que vocês vão saber se esse animal é legal ou não? Tudo bem que tem que ter anilha, microchip, enfim. Mas não tem como a farmácia ter esse controle, né? Então, assim como o médico veterinário, que pode atender, e a gente tem que pensar na vida do animal, justamente isso, como a Marjorie disse, tá, Marjorie? É uma questão de saúde. A farmácia também pode atender. Vocês não vão estar trabalhando na ilegalidade, tá, gente? Eu anotei o número dessa legislação. Eu peço desculpas porque eu não coloquei aqui no slide, mas eu tenho anotado e fugiu agora da minha cabeça. Se eu não lembrar até o final da aula, tá? Eu trago essa informação para vocês, tá bom? Porque eu tenho ela anotada aqui, eu sei onde está no meu computador, eu só não quero fechar, tá? Mas a nossa obrigação sim atender, e é uma questão de saúde. Errado está justamente quem está tentando domesticar, né, criando essas espécies ilegais, tá bom? Gente, quando uma pessoa, para vocês terem ideia, existe uma lei de 1998 que quando uma pessoa, ela tem ali um animal exótico, sem ter uma licença para isso, ela pode ter pena de 3 meses a 1 ano, inclusive uma multa, tá? Quando a gente fala de animais silvestres também, tem uma lei, essa lei é lá de 1967, ela pode ficar presa por até 6 anos. Lembrando que quando a gente fala com relação a crimes de meio ambiente, ele é inafiançável, né? Então, é muito sério essa questão desses tipos de animais. E um ponto bem importante, tá? Que a responsabilidade de cuidar dos animais silvestres, espécies nativas da fauna brasileira, segundo uma lei, que é a lei de 1967, é do Estado, tá? Então, por isso que a gente, às vezes, acaba atendendo organizações, zoológicos, enfim, tá? Então, bora lá. Travou aqui. Vamos lá, gente. Travou, voltou. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Deu uma travada aqui, voltou, tá tudo bem? Obrigada, Tânia. Então, vamos lá. Com relação à legalidade, animais domésticos, gente, não há restrição quanto à aquisição, tá? É muito importante observar aspectos sanitários, bem-estar animal, segurança e as leis de zoneamento, tá? Já os exóticos e silvestres, eles têm que ser adquiridos juntos a empresas acreditadas pelo IBAMA, criadores comerciais, distribuidores e lojas de animais, né? E eles precisam da anilha fechada, que é emitida ali pelo CISPAS, ou pelo o microchip, tá? Existem a legislação do IBAMA para criadores, né? A gente tem os criadores regulares pelo IBAMA, que é a legislação 169 de 2008, que são a legislação que regulamenta os criadores de animais da fauna silvestre brasileira com fins econômicos. E também existe uma legislação de 2011 que é para criadores amadoristas. O que seria? Não é considerado uma atividade comercial, é até 50 movimentações de anilhas por ano, tá? Essa legislação do IBAMA é de 2011. Então, sempre que esses animais eles forem ser movimentados, eles têm que estar com nota fiscal acompanhando, a identificação junto ao IBAMA, número de microchip, enfim, para justamente considerar essa questão de legalidade, tá? Eu vi que alguém mandou ali no chat a legislação, né? O ano da legislação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tá? Se eu não me engano, foi 2006, né? Mas é justamente essa legislação, que diz que é permitido, assim, um atendimento do animal ilegal,
tá? Gente, então, lembre-se, a farmácia pode sim atender. É uma questão de saúde. A gente não tem nada a ver quem tá com a posse desse animal ilegal, tá? A gente tem que pensar sempre no que? No bem-estar do animal, tá? Se eu não me engano, de acordo com essa legislação, o veterinário ele não pode internar esses animais. Depois eu vou confirmar para vocês, tá? Que é uma coisa que veio aqui de relance. O que eu trouxe para vocês? Algumas dicas de literatura para que vocês possam começar a buscar informações, né, para atender essas espécies não convencionais. Gente, isso aqui foi quando eu fui lá ficar com o Zalmir, em 2000, eu não lembro se foi, acho que foi 2019, final de 2019, tá? Lá no refúgio, né? E eles têm ali o Criadores das Arpias. É muito legal o trabalho que eles fazem lá em Foz do Iguaçu, tá? Podem visitar, inclusive tem a visita, eles têm uma onça lá, é muito bacana, viu? E aí as dicas de literatura. O Tratado de Animais Selvagens, que o próprio Zalmer é um dos autores, tá? Que para mim assim, sensacional esse livro. São 2 volumes, tá? Inclusive, muito o conteúdo dessa aula, a maior parte eu extraí desse livro. Vale muito a pena ter. Porque, assim, sempre que as pessoas me perguntam, é ali que é a minha fonte confiável de informação técnica, tá? Tem também o formulário de animais exóticos do Carpenter, que tem, assim, dicas de formulações para a gente conferir dose, né? E no Plan B, no Guia Terapêutico Veterinário, vocês também vão encontrar as questões das doses, tá? Hoje eu vou trazer para vocês uma metodologia para que vocês possam fazer um cálculo de conferência de doses, que é muito utilizada quando a gente não tem um estudo específico daquela substância na espécie, que é a extrapolação alométrica pela taxa metabólica basal, tá bom? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre formular para essas espécies não convencionais. Gente, como que é a atuação do farmacêutico? Então, é aqui que começa o nosso protagonismo, né? E para sermos protagonistas, nós temos que ter o quê? Informação de qualidade, tá? Então, como um ponto importante é o domínio dessas particularidades fisiológicas e metabólicas entre essas espécies, né? A gente tem que compreender essas diferenças, né? Porque essas diferenças, elas vão impactar em farmacocinética, farmacodinâmica, resposta terapêutica, né? Por exemplo, quando você tem um réptil, a temperatura do ambiente que ele está, que é um animal de sangue frio, ela interfere no metabolismo dele, tá? Por quê? Porque, ao contrário da gente que consegue manter a temperatura, ele não consegue manter. E a alteração da temperatura impacta no metabolismo. Então, muitas vezes, no momento da medicação, tem que ter o controle da temperatura da água, né, ou do ambiente, para que seja a mesma temperatura que foi realizado o estudo com fármaco. Então, assim, são vários pontos que devem ser observados, tá? Por isso que a gente tem que ter uma boa literatura disponível na farmácia para que vocês possam fazer a consulta. Tá? O que eu vejo hoje? Com as IAs da vida, né? Muita gente acaba buscando a informação, tentando encontrar a informação de forma mais rápida nessas IAs. Gente, não estou falando que está errado, mas a gente tem que ter um filtro muito grande, né? Por quê? Porque nem sempre essa informação é de qualidade. Então, nós temos que ter uma informação de qualidade. Por quê? Porque é o exercício da nossa profissão. Para o farmacêutico ele ser protagonista, para ele ter uma atuação exemplar, ele tem que ter segurança das informações que ele está trazendo para o médico veterinário e do cuidado com a formulação, tá? Então, acesso e uso crítico da literatura especializada é fundamental, é essencial. Por quê? Porque a gente tem que fazer a avaliação da prescrição, né? Então, tem que usar handbooks, artigos, né? E a extrapolação baseada em evidência, tá? E principalmente a integração técnica com a clínica e o médico veterinário prescritor. Gente, porque assim, tem muitos pontos de cada espécie que não tem como a gente saber disso, né? Eu lembro que quando eu fui acompanhar esses animais, e aí eles estavam alimentando os macacos, e aí o veterinário falou assim, olha, não dá para você fazer, por exemplo, um medicamento para o macaco num petisco, porque presta atenção, ele morde, ele dá uma mordida no alimento, ele já joga fora. Então não tem como você vai garantir o alimento, não é uma maneira
de você medicar esse tipo de animal, porque se você misturar o alimento, você não consegue garantir que ele faça o consumo de todo o alimento. Então, assim, são essas características do ambiente, as particularidades que vão fazer o quê? Com que a gente encontre soluções para a terapêutica, e por isso a gente precisa de informações, tá? Então, assim, na ausência de protocolos consolidados, que nós não temos para essas quantidades infinitas de espécies, conhecimento, evidência e a colaboração com o médico veterinário é fundamental, porque é essa união que vai trazer uma terapêutica muito mais segura e eficiente para esses animais, tá? Quais são os desafios? Gente, alta diversidade de espécies. É muito. Então, assim, o que eu dou uma dica para vocês? Não adianta a gente estudar aleatório. Estudem aquelas que mais aparecem nas farmácias e vão evoluindo com o tempo, né? Eu falo que para cada nova espécie é um novo desafio. Então, vão evoluindo e trabalhando junto com o médico veterinário, extraindo o máximo de informações, tá? Por quê? Porque para você fazer a atuação, você precisa ter o conhecimento específico por táxon. E isso, gente, é humanamente impossível dentro das quantidades de espécies, né? Anatomia, fisiologia, nutrição, enfim. Você vai criando, por isso que é muito importante ter um banco de dados confiável para que vocês possam buscar essas informações, porque tudo isso vai impactar o quê? Na farmacocinética dessas substâncias e principalmente na escolha dos veículos, né? Porque, o médico veterinário ele prescreveu, mas se você fizer um veículo inadequado, você pode comprometer. Olha um caso. Eu tive um caso uma vez de uma farmácia, e, gente, eu acho muito ruim quem faz petiscos com base de amido. Isso já para cão e para gato, né? Se a gente pensar que cão e gato já não digere, né? Principalmente o gato, que não tem nada de alfa-amilase salivar, mas muita gente ainda acaba fazendo, eu vejo isso frequente em alguns cursos, né? Eu fiquei um período sem ir para evento, eu fui recentemente no Pharmashare e eu encontrei algumas pessoas, não consegui falar com todo mundo, gente, eu fiquei só um dia no evento e foi pouco tempo, né? Daí uma pessoa até brincou, falou, nossa, Camila, eu fiz um curso recente e ainda me ensinaram a formular com amido. E aí, o que aconteceu? Teve uma farmácia, vou contar o milagre, mas não conto santo, tá? Que fez uma formulação para coelho com uma base de um biscoito de amido. Gente, deu uma disbiose no coelho, uma diarreia, que por pouco, mas foi por isso aqui, ó, que o veterinário não perdeu o paciente. Por quê? Porque tinha feito com uma base de petisco com amido, que foi altamente inflamatório para aquele coelho e fez muito mal para o animal. E desbiose em coelho é algo muito sério. Eu até coloquei uma sugestão de uma formulação aqui de um probiótico para coelhos, né? Então, era assim, o veículo da formulação. Quando a gente vai formular para coelhos, a gente usa o quê? Fibras no veículo, né? Isso é uma característica da particularidade da espécie. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De como que nós vamos aviar essa prescrição, qual o veículo que a gente vai escolher. Na dúvida, conversa com o médico veterinário. Fala, olha, eu não tenho experiência com essa espécie, eu estava pensando em fazer esse veículo, você acha que impacta alguma coisa, né? E vão procurar, gente, procurar o quê? Características fisiológicas, porque isso vai ajudar vocês elucidarem esses casos, tá? E aí a gente tem o quê? A necessidade desses protocolos justamente individualizados, por conta dessas infinitas características dessas espécies, né? Eu sempre conto um caso que a gente fez uma vez um supositório para um elefante que foi feito num pote de sorvete de 1 litro. Gente, é uma adaptação da forma farmacêutica, né? E isso vai acontecer, né? Tem um ponto que é a baixa adesão à manipulação magistral. Por quê? Porque em muitos casos, os médicos veterinários dessas espécies não convencionais acabam fazendo remanipulação nas clínicas, né? E a gente sabe que, diferente do médico humano, o médico veterinário, ele vende medicações nas clínicas, né? E às vezes ele acaba remanipulando para adequar, porque também existe a limitação na contenção desses animais. E o que acontece? A contenção farmacológica, ou seja, o estresse para medicar esse animal, pode trazer muitos prejuízos para os animais. Pode, inclusive, gente, comprometer a capacidade imunogênica do animal. Porque dependendo da espécie, um nível de estresse muito alto vai afetar ali o córtex da adrenal e a gente vai ter alterações metabólicas, tá? Então, muitas vezes, como
o responsável não consegue medicar, o médico veterinário acaba fazendo a medicação no consultório e fazendo a manipulação ali. Eu acho que a maioria dos casos que eu aviava, ou era para misturar em alimento, ou era para o próprio médico veterinário medicar na clínica mesmo, justamente por conta da dificuldade nessa contenção, né? E aí a gente tem também escassez de doses padronizadas, e aí entra o caso da extrapolação alométrica, regimes posológicos muito desafiadores. Por quê? Porque alguns animais, principalmente as espécies muito menores, a frequência de administração, às vezes, é a cada 3 horas. E como que o responsável vai fazer isso se ele está trabalhando, né? Então, às vezes, acaba deixando com o médico veterinário para fazer a medicação. É risco elevado de superdosagem, principalmente pelo volume sanguíneo, né, de algumas espécies, tá? Então, tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado para formular para as espécies não convencionais, tá? Gente, tem um erro aqui, é extrapolação alométrica, tá? Não alométrica. Depois eu vou corrigir nos slides, tá? Foi um erro de digitação. Então, o que é extrapolação por alometria? É o seguinte, você usa o metabolismo para transformar a dose de uma espécie para outra. Um dos professores que é mais especializados nisso é o professor Pachali, né? Que ele é ali da Unitar de Umarama. Tem alguém aí com o microfone aberto. Alguém quer falar? Não? Acho que só passou. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo recentemente. Né? A gente usa a extrapolação alométrica principalmente para a conferência das doses, tá? Quando a gente não tem estudos. E recentemente no meu trabalho, eu precisei conduzir estudos subcrônicos em animais, tá? Em ratos e camundongos, de acordo com o ECD, para fazer uma avaliação de toxicidade de uma substância. Umas coisas assim que eu achei que eu nunca ia ter que fazer na vida. E como que nós chegamos na dose para os animais para o protocolo? Para fazer protocolo, seguir protocolo da OECD, para o estudo subtrônico. A gente pegou a partir da dose humana, nós fizemos pela taxa metabólica basal, a extrapolação alométrica para outras espécies. Né? Eu lembro que eram 5.000 miligramas por dia para o homem, e aí para o rato, que tinha 300 gramas, acabou dando 282 miligramas. Então, olha só, isso pode ser uma realidade para vocês, e às vezes vocês vão utilizar essa informação em momentos que vocês nem imaginam, né? Que foi esse meu caso. Então, quando que a gente utiliza? A gente utiliza na ausência de referências confiáveis, né? Para fazer a conferência da dose. Então, assim, gente, quando a gente fala de extrapolação, para eu poder extrapolar uma coisa para outra, de uma espécie para outra, eu tenho que ter um ponto em comum. Concorda? E aí, o que a gente tem que pensar? Para que exista vida, a gente precisa do quê? Dispêndio energético, de energia, de metabolismo. Então, o termo metabolismo, ele acaba sendo um termo semelhante, sinônimo da vida, né? E seria o custo energético mínimo. Então, é a maneira que todos os seres têm, através do seu metabolismo, de manter o seu organismo em funcionamento. Então, é algo incomum. E através dessa característica do metabolismo, pelo custo energético mínimo, que a gente utiliza um parâmetro para comparar entre as espécies. Então, a gente usa essa relação metabólica para ajustar as doses, tá? Então, você leva a taxa metabólica basal do vertebrado, tá? Gente, os répteis, existem divergências quanto à aplicabilidade desse cálculo. Por quê? Porque são animais de sangue frio, né? São animais pecilotérmicos, cuja temperatura, né, do ambiente altera a temperatura sanguínea e, consequentemente, a temperatura corporal. E isso faz com que influencie na taxa metabólica, tá? Então, por isso que acabam não utilizando tanto, né? E existem alguns questionamentos com relação à aplicação para répteis. Vocês vão ver que até a constante é diferente. Então, como que a gente faz esse cálculo pela taxa metabólica basal? Então, a taxa metabólica basal é igual à constante relacionada à temperatura corporal
E aqui nós temos a constante que é padrão para os grupos taxonômicos, tá? Vocês podem ver que a constante de répteis é 10, tá? Na temperatura 37, tá? Então, a gente tem a constante, né? Que nem para os mamíferos é 70, vezes o peso do animal em quilogramas, tá? Gente, um ponto muito importante, o peso é em quilogramas. Por que tem que ficar atento a isso? Porque, principalmente se você for medicar, manipular, né? O veterinário ali prescreveu para uma ave que é super pequenininha, normalmente o peso dela vai vir em gramas, vai vir ali, sei lá, 300 gramas. E aí você tem que transformar em quilogramas para fazer a conta, senão não vai dar certo, tá? E aí, um ponto importante, tá, que vocês têm que entender, vocês vão ver que a constante varia nos animais. Por quê? Porque quando a gente tem animais de pequeno porte, que tem menor massa, normalmente eles têm uma maior superfície corporal proporcional, entendeu? Por isso que a taxa metabólica é um pouco menor, tá? Desculpa, maior, gente. Tá meio vago, mas eu coloquei um exemplo para vocês para ficar mais claro, tá? Para que a gente consiga fazer a aplicabilidade. E aqui eu coloquei para vocês o peso das espécies utilizadas como modelo no cálculo da extrapolação, quando você não tem o peso do paciente, tá? Gente, um ponto muito importante é que para o homem a gente utiliza 70 quilos, né? E recentemente uma pessoa me questionou. Eu até fui fazer um cálculo por extrapolação alométrica, falei assim, Camila, mas por que a gente não utiliza 60 quilos como é utilizado padrão de medicamento? Por quê, gente? A gente tem que considerar o peso da população brasileira, tá? Isso é um ponto muito importante. Como que a gente sabe o peso da população brasileira? Existe um estudo que é a POF, que é o Plano de Orçamento Familiar, que ele é feito pelo IBGE, tá? A mais recente é de 2017 e 2018, que foi publicada em 2020, e lá ela traz o peso padrão do brasileiro. E segundo a POF, que foi antes do Monjaro, tá? O brasileiro pesava mais que 60 quilos, então por isso que a gente considera o peso de 70 quilos, até o peso que a Anvisa está considerando, tá? Eu acho que se fizer agora isso daí, que tá todo mundo emagrecendo, né? Vai dar uma diferença, mas é o padrão que a gente considera, tá bom? Então, só para vocês considerarem de onde que vem esse parâmetro, tá? E aí, existem o cálculo do intervalo de administração, tá? Que também é feito por uma fórmula. E aí, essa fórmula, ela vai trazer a menor taxa metabólica por unidade de massa, tá, gente? Vamos fazer um exemplo só para a gente entender. Gente, só para trazer uma informação importante para vocês, o que é esse expoente 0,75? Gente, esse expoente, ele veio através de uma lei de Kleiber, que é da década de 30, 40, tá? Que ele pesquisou a questão da taxa de consumo de oxigênio e o metabolismo, tá? Então, ele é uma constante relacionada a isso, tá? Vem da lei de Kleiber. Então, vamos lá. Vamos entender como que a gente faz essa extrapolação alométrica? Eu vi que a Tânia comentou que fazia muita extrapolação alométrica, né? E, nossa, Tânia, que bacana que você teve aula com o professor. Eu não sei se fala Pachali ou Paquali. Não sei a pronúncia correta. Oi, Cami. Oi, como que fala? É Pachali ou Paquali? Na verdade, é Parrali. Parrali. Gente, tá vendo? Tô falando tudo errado. O professor Parrali. É que se escreve Pachali, tá, gente? Então tá tudo certo. Mas vamos lá, gente. Eu trouxe um exemplo para vocês para ficar mais fácil a aplicação dessas fórmulas, tá? Porque parece que é muito longe, mas quando a gente coloca no exemplo prático, fica muito mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Calcular o protocolo terapêutico, tá? Deixa eu só puxar aqui que eu não tô vendo. De um papagaio verdadeiro com haloperidol, que é uma ave não passeriforme. Por que eu coloquei aqui uma ave não passeriforme? Porque a gente tem que pegar a constante que tá lá na tabelinha que é padrão, tá? O paciente é um macho de 13 anos, pesando 370 gramas. Ou seja, tá em gramas, eu tenho que transformar para quilo, porque na fórmula, lembra da taxa metabólica basal? É a constante da relacionada à temperatura corporal, vezes o peso do animal em quilos, tá? Ele tinha ali um distúrbio psicogênico conhecido como síndrome do arrancamento das penas. Gente, eu aviava muita, a gente manipulava muita formulação de haloperidol para esse médico veterinário, que era o Milton, aqui de Arapongas, quando eu tinha farmácia, para
tratamento de aves que ficavam arrancando as penas, tá? Então, é para a gente calcular a dose e a frequência de administração. A gente vai pegar como modelo o homem, de 70 quilos, tá? Cuja dose é 150 miligramas a cada 30 dias, tá? 720 horas. Então, 150 miligramas. Como que eu sei quantos miligramas por quilo? Eu divido, tá, gente? 150 dividido por 70 vai dar 2,14 miligramas por quilo. Então, como que a gente faz? A gente faz o cálculo da taxa metabólica basal do animal modelo e do animal alvo. O modelo, que é qual que eu tenho a dose, que é 150 miligramas ou 2,14 miligramas por quilo. O homem. Então, como que é a TMB do homem? Gente, é a constante lá da tabelinha 70, né? Relacionada à temperatura corporal, vezes o peso, que é 70, elevado a expoente 0,75, que vai dar 1,694 quilocalors. E do papagaio, que é constante, ele é não passeriforme, então vamos voltar lá para vocês verem na tabelinha. Peraí. Não passeriforme, a constante é 78, tá? Vezes o peso, transformamos em quilo, era 370 gramas, então 0,37 quilos, que vai dar 36,66 quilocalorias, tá? Então, aqui, gente, a gente tem o cálculo da taxa metabólica. O que a gente precisa fazer? Dividir a dose total indicada pela literatura para o animal modelo pela sua taxa metabólica. Gente, a dose aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, desculpa. A dose não era 150 miligramas para o homem? Dividindo pela taxa metabólica do homem, dá 0,088 miligramas por quilocal. Certo? Esse valor obtido é multiplicado pela taxa metabólica do animal-alvo. E aí eu tenho a dose total para o papagaio. Então, se eu tenho esse valor, a dose total indicada para o homem, eu multiplico pela taxa metabólica do animal-alvo, que é do papagaio, que a gente fez a conta, que é 36,66. E aí a gente vai ter a dose de 3,23 miligramas total. Como que eu sei quanto que significa isso em miligramas por quilo? Gente, é só dividir essa dose pelo peso do animal. O peso do animal não era 370 gramas, então eu divido 3,23 miligramas por 370 gramas, né? Mas eu tenho que transformar em quilo, que vai dar 0,37. E aí nós temos a dose, é 8,72 miligramas por quilo, tá? Eu deixei bem detalhado o passo a passo para vocês, tá? Então, aqui, eu cheguei na dose por miligrama por quilo de peso que eu vou administrar para o papagaio. E qual é a frequência dessa dose? Gente, para calcular a frequência, a gente vai usar a fórmula da TMB. Da TME, que é a TMB dividido por P, que é o peso corporal. Certo? A gente já não calculou lá atrás a TMB, que é a taxa metabólica basal? É só a gente pegar a taxa metabólica basal e dividir pelo peso corporal e a gente vai ter o resultado. Aí, o próximo passo, tendo a TME, é você multiplicar pelo intervalo de administração indicado para ele. Lembra que o intervalo do homem era a cada 30 dias, que corresponde a cada 720 horas? Então, para o homem era 17.424 quilocalors por hora. Dividindo isso, tá? Pela TME do papagaio, que é 99,08, nós vamos ter uma administração a cada 175,85 horas. Então, como que eu transformo em dias? Divide por 24. E aí, gente, a gente vai ter o quê? 7,3 dias. Então, nós vamos administrar 8,72 miligramas por quilo a cada 7 dias. Vocês lembram qual que era a dose do homem no começo? A gente administrava 150 miligramas, né? Aí divide por 70, que vai dar... Vamos voltar lá, que eu não lembro. Opa! Peraí, gente. Então, a dose para o homem é 2,14 miligramas por quilo a cada 30 dias. E para o papagaio, a dose é 8,72 miligramas por quilo a cada 7 dias. Vocês viram como a dose é muito maior para o papagaio do que para o homem? Por quê? Porque o metabolismo dele é muito mais acelerado.
ele tem uma taxa metabólica diferente. Gente, ficou claro para vocês? Eu sei que parece difícil, mas eu deixei o passo a passo, porque a ideia é que vocês vão encaixando as informações e façam um cálculo para vocês conferirem, né? Como que vocês vão conseguir? Praticando, gente. É na prática que vocês vão conseguir fazer esse cálculo. Por isso que eu deixei o passo a passo, mas não tem segredo, tá? O que vocês vão perceber? Que proporcionalmente os animais menores, eles vão ter uma maior taxa metabólica, por isso que a dose vai ser maior e a frequência de administração também, tá? No artigo que eu coloquei para vocês como referência, tem mais exemplos que vocês vão poder, né, utilizar, tá bom? E aí, gente, eu sei que a gente está meio estourando o tempo, é que é um tema, como eu disse, bem amplo, depois eu vou segmentar, a gente vai ter uma aula de formulações para aves, tá? E uma também para roedores, mas eu quis trazer alguns slides, tá? A gente vai mais uns 15 minutos ainda, peço desculpas com relação ao tempo, de particularidades desses animais, e no final eu trouxe algumas sugestões de formulação, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente, para répteis, administração oral, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a forma farmacêutica, né? E a maneira como que vai administrar. Quando a gente tem animais debilitados, talvez eles abrem a boca sem muita resistência. Mas se ele não tá tão debilitado, é muito difícil, tá? Administrar medicamentos de maneira oral, tá? Inclusive, gente, tem até ferramentas para essa administração, tá? E a temperatura corporal, ela desempenha um fator muito importante na resposta imunológica, tá? Então, é bem importante essa questão da temperatura com relação à dose. Um ponto importante, precisa evitar membros posteriores e cauda para aplicação de fármacos nefrotóxicos. Por quê, gente? Olha que interessante, pode causar lesão renal, porque está mais próximo ali, vai atingir o rim primeiro. Então, tem que tomar cuidado. Tem um estudo que fala que isso não acontece em tartarugas, mas outras referências dizem que sim. Então, por ver as dúvidas, evitar, tá? Essa questão de administração ali nos membros posteriores e caudas para esses fármacos que podem ser nefrotóxicos, porque vão chegar ali mais rápido ao rim, tá, gente? Com relação à temperatura, não só a baixa temperatura que afeta o sistema imunológico também, a alta temperatura também, tá? Então, é bem complicado essa questão de temperatura para os répteis, tá? Por esse manejo muito difícil, eu acompanhei uma vez um veterinário, ele utilizava uma pinça de silicone, tá? Para administrar a medicação. Por isso que eu falo que muitas vezes vocês vão manipular para o médico veterinário tratar esse animal no consultório. Porque em alguns casos, às vezes, precisam até de sedação, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de animal aí, porque nem sempre, né, o responsável vai conseguir medicar, muitas vezes vai ser o próprio médico veterinário, tá? Com relação às aves, gente, eu quero que a gente faça um encontro só sobre formulações para aves. Um ponto assim, a gente tem uma grande diversidade, tem ali cerca de 9.700 espécies, imagina a quantidade de particularidades que a gente tem, tá? E a gente tem um tamanho corporal muito pequeno. A maioria dos estudos que vocês vão encontrar é com caropsita e periquito australiano, tá? Eu fiz ali uma busca no PubMed, é o que a gente mais encontrei, né? É o que a gente mais encontra ali de informações, né? O que acontece? Essas aves, normalmente, gente, o que chega para a farmácia de manipulação são distúrbios nutricionais. Eu até coloquei uma dica de uma formulação aqui de suporte nutricional para aves, que é uma dica de um médico veterinário aqui da minha cidade. Por quê? Porque muitas vezes acontece a alimentação inadequada desses animais, tá? Então, assim, se ele tem uma dieta à base de legumes, frutas e verduras, vai ter deficiência de cálcio, né? Por isso que eles, às vezes, têm até aquela pedrinha de cálcio que fica ali, né, nos cativeiros. Outros minerais, algumas vitaminas, né, lipossolúveis, às vezes vitaminas hidrossolúveis, baixa energia, né? E aí também, essa alimentação, a base, muitas vezes, de vegetais, reduz a densidade calórica, né? Existem rações pelletizadas que oferecem uma dieta balanceada e completa, mas nem sempre, né, os responsáveis acabam dando alimentação adequada, né? Não seguem muitas vezes a orientação do médico veterinário e a gente tem bastantes distúrbios
nutricionais em aves, tá? Gente, era muito comum chegar distúrbios nutricionais em aves. O que eu mais manipulava na farmácia, haloperidol, tá? E suplemento para essas aves, tá? Principalmente suplemento de vitamina A. Porque a deficiência de vitamina A faz com que a calopsita pare de cantar, tá? É uma coisa que eu aprendi isso na prática, né? E aí era algo que acabava levando, né, os responsáveis levarem aí o animal para o médico veterinário, tá? A gente tem bastante casos de dermatopatias, principalmente em aves selvagens, tá? Isso ocorre justamente pela incapacidade de camuflar essas alterações na pena. A gente tem uma pele muito fina e translúcida devido ao tipo de extrato córneo desses animais. A gente tem, nas regiões ali da unha e do úmero, a gente tem uma pele um pouco mais resistente, tá? E a gente tem uma proteção maior na região plantar. Normalmente, gente, as dermatopatias dessas aves, elas estão relacionadas a gastroenterites, tá? Com relação à administração de medicamentos para aves, normalmente a gente vai ver nas referências em água de bebida ou alimentos. Só que o que acontece? A água de bebida de aves muda em função da temperatura, né? Se está mais quente, se está mais frio, da alimentação e, inclusive, da luminosidade a quais as aves estão expostas. Então, por isso, na prática, os médicos veterinários acabam indicando com maior frequência para misturar ao alimento. E aí, pensando do ponto de vista farmacêutico, misturar fármacos na água de bebida que vai ficar ali por um longo período, a gente tem também a questão da estabilidade dos produtos, né? Por isso que misturar a alimentação acaba sendo também mais viável do ponto de vista de estabilidade, né? E das formulações, da qualidade ali das formulações, tá? Gente, um ponto importante é a questão do uso tópico, né? É muito desaconselhável para aves. Por quê? Se a ave ela tem ali o emplasto nas penas, reduz a proteção térmica e pode levar à hipotermia, tá? Então, assim, em alguns casos eu já peguei prescrições, tá? Tanto na minha época de farmácia quanto na minha época de consultoria, que alguns produtos hidrossolúveis podem ser borrifados e aplicados, às vezes, nas patas, tá? Ou, às vezes, quando eu tenho alguma lesão, é feito um produto de uso tópico para um curativo local, mas não, ou a aspersão, pulverização, mas nunca algo muito pesado para essas penas, porque senão pode causar hipotermia desses animais, tá bom? Quando a gente fala de coelhos e roedores, a gente tem um metabolismo muito rápido, tá? E aí isso faz com que a gente tenha o curso das doenças também muito rápido. E aí precisa de agilidade no atendimento. Quando chega a prescrição para roedores e coelhos, a gente tem que aviar o mais rápido possível as prescrições, porque esses animais, eles precisam com maior urgência, tá? Então, tratar isso como urgência dentro da farmácia de vocês. A gente tem poucas referências de estudos farmacocinéticos, tá? Algumas doses são empíricas pela experiência clínica também. Utiliza-se a via oral, mas aí tem que tomar bastante cuidado com essa questão da microbiota intestinal, né? Eu relatei para vocês aquele caso de amido, né? Então, são animais que não podem ter níveis elevados de amido, glicose, né? Carboidratos, pode levar à desbiose intestinal. Então, sempre quando vocês podem pensar em fazer petiscos para esses animais, fazer a base de fibras, tá? Eu até tenho uma formulação que eu fiz uma vez com um PharmaShare. Eu não lembro qual foi a edição do PharmaShare, mas aí a gente desenvolveu uma formulação de petisco de fibras. Eu vou procurar para estar enviando isso para vocês, tá bom? E aí tem que tomar bastante cuidado com essa questão de desbiose. Por quê, gente? O que acontece, tá? Esses animais, eles são secotrófos, tá? Então, eles ingerem as fezes e isso é muito importante, tá? É uma estratégia fisiológica para melhorar a absorção de nutrientes, né? Porque daí ele reaproveita as vitaminas complexo B, vitamina K, ácidos graxos, aminoácidos, enfim. E aí, se esses animais tiverem uma desbiose, isso vai afetar toda a homeostasia deles, tá? Então, é bem importante tomar cuidado com esses veículos, tá? E aí, gente, eu trouxe algumas sugestões de formulações, né? Então, para dermatomicose de répteis, o itraconazol, ele é utilizado e aí a gente faz o veículo em suspensão,
né? Ele é administrado a cada 24 horas por 3 dias, tá? Para dermatopatias provocadas por algas em tartarugas aquáticas, normalmente se usa clorexidine com água, tá? Então, a orientação é que o responsável faça a remoção dessas águas com escovas macias e aplique topicamente clorexidine com água. E aí eu trouxe uma formulação aqui, que é uma formulação de metionina e tiroxina para tratamento de lipidose em testutines, tá? Gente, testutines são tartarugas, jabutis, enfim, tá? Por que utiliza a metionina? Porque a metionina, ela tem um efeito, né, lipotrópico, que ela é precursor da colina, né? E aí, a colina, ela promove a conversão dessa gordura hepática em fosfolipídios de membrana. Então, é uma formulação utilizada nesses casos de lipidose, tá? Aí, gente, esse suplemento aqui é o suplemento que o médico veterinário da minha cidade indica, e ele era muito especialista em aves, e a gente da região inteira atender aqui com ele, que é um suplemento para psitaformes. Gente, eu não gravo esses nomes todos, né? Olha, médicos veterinários, me perdoem, porque são muitos nomes, eu admiro vocês, né, de gravarem a pronúncia de todos, né? Mas a dose aqui, gente, é uma dose mais alta, tá? Que é um protocolo específico, porque você mistura com 1 quilo de alimento, tá? Tem uma referência que ela fala que para manutenção, utiliza-se até, para cetacídeos adultos, utiliza-se até 8.000 UIs de vitamina A por quilo, tá bom? A deficiência dessa vitamina na semente de girassol, porque às vezes, né, eles acabam, os responsáveis, alimentando só com semente de girassol, então, às vezes, acaba fazendo a suplementação dessa vitamina em torno também de 83 UI por quilo, tá? Gente, a vitamina A é uma das vitaminas mais importantes para esse tipo de ave, para a manutenção das integridades das superfícies epiteliais, tato gastrointestinal, enfim. E é importante para a função de barreira, tá? Como eu disse para vocês, eu tinha essa vivência que as calopsitas, elas tinham a vocalização prejudicada por deficiência de vitamina A, tá? A vitamina E é antioxidante, os ômegas também são muito importantes, tá? Para a suplementação desses animais, associado ao Lactobacillus acidófilos. E o que você usa de veículo? A polidestrose, tá? E aí, gente, eu fazia num flaconete, né? Ou num sachê, e o responsável vai misturar com 1 quilo de alimento, e aí vai oferecer para o animal, tá? É um suplemento ali mais concentrado. E aí eu trouxe para vocês também um probiótico para coelhos, né? Como eu disse para vocês, é muito comum desbiose nesses animais, chegava bastante, tá? Na farmácia. O Enterococcus faecium tem bastante estudos e evidências em coelhos. O Lactobacillus acidófilos tem algumas referências, inclusive tem uma referência, se eu não me engano, de 2018, que ela fala que não altera parâmetros básicos, mas ela dá um aporte, reduz incidências de doenças gastrointestinais em coelhos, então por isso que a gente acaba associando também o Lactobacillus acidófilos, tá? Então é uma modulação para melhora da resposta imune, para melhorar a produção de vitaminas, enfim, é um suplemento bem interessante. E aí, esse petisco prebiótico é a base de fibras, eu vou passar essa formulação para vocês, tá? Pessoal da Coppermed, Tânia, me cobra amanhã que eu vou localizar essa formulação, porque foi um petisco que eu testei, estabilidade, enfim, e teve uma boa aceitação para coelhos, e aí eu vou estar passando essa sugestão. Gente, mas basicamente, o que eu fiz? Eu peguei uma associação de fibras e coloquei uma goma de gelatina para unir esse petisco, tá? Para dar consistência, e aí incorporei depois os probióticos, tá bom? Eu vou parar aqui o meu compartilhamento, tá, com vocês. Mas assim, gente, o que eu quero trazer para vocês? Um overview sobre essas espécies, né? Montando essa aula, eu vi que a gente tem uma necessidade de ter uma aula específica para roedores e uma aula específica para aves, trazendo um maior volume de formulações para que vocês possam levar para os médicos veterinários. Mas é bem importante entender que não existe transposição de protocolos entre espécies, isso na manipulação veterinária, tá? Então, muito importante isso. Cada paciente vai ter um raciocínio, uma adaptação, uma precisão, e esse contato com o médico veterinário, trocando experiência, é o que vai fazer da farmácia de vocês uma farmácia estratégica, né? Eu falei muito disso no PharmaShare, da importância de ser uma farmácia estratégica. E a manipulação, ela é o elo entre a prescrição e a viabilidade terapêutica, ela que vai facilitar a terapêutica dessas espécies não convencionais, tá? Então, vamos para as dúvidas, eu coloquei aqui as
as referências para vocês. Deixa eu só parar meu compartilhamento. Gente, é um tema complexo, né? E assim, tem muita coisa para falar, de verdade, né? Abrem as câmeras aí, meninas. Milena, meu filho, não para de ler o livro que você deu para ele, porque ele descobriu que tem cheiro no livro. Depois eu vou gravar. Gente, ela me mandou um livro pro meu filho que tem cheiro. Vocês lembram da revistinha da Avon? Olha aí, em vez de tirar dúvida, eu tô batendo um papo, né? Que você passava a mão e tinha cheiro de perfume, então. Ela deu um livro pro meu filho com isso. E aí eu vi ela, eu lembrei, porque criança é assim, né? Aí é o dia inteiro passando a mãozinha no cheirinho do livro. Ai, gente, é a mãe, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, né? Ai, Stephanie, você tá aqui quanto tempo que a gente não conversava? Gente, a Stephanie, assim, com certeza ela pode contribuir muito para essa aula, porque ela tem, né, essa experiência com essas espécies não convencionais, né? Falando ali da miopatia, falando também, né, que coelhos têm seco bem desenvolvido e não vomitam, né? E tem essa questão do intestino também, que é bem importante. A Fer falou assim que ela recebeu uma prescrição para chinchila de forma líquida. Eu preciso saber qual é o ativo que você vai incorporar nessa forma líquida. Tá? Você consegue me passar o ativo, Fer? Porque daí, assim, de acordo com o ativo, a gente vai ter um veículo, tá? Um ponto muito importante, gente, para espécie não convencional. A gente usa, às vezes, na manipulação para cachorro e até para gato, o sorbitol, certo? Vamos lembrar que o sorbitol ele é um laxante osmótico, né? Quando você administra um volume maior. Imaginem vocês, para uma ave, você utilizar o sorbitol como veículo. O que vai acontecer? Vai dar diarreia na ave, tá? Então, o sorbitol, não utilizem sorbitol em veículo para aves, tá? Ela me falou dessa formulação líquida, eu lembrei de anotar essa dica. Então, assim, o veículo vai depender muito do que você vai incorporar, né? Do princípio ativo, a gente tem que ver a questão da estabilidade. Por isso até que eu quero fazer essa aula específica para trazer essas sugestões de veículos para vocês, porque varia muito do ativo. Mas assim, o ativo lipossolúvel utiliza óleo mesmo, tá, gente? Acaba utilizando ali o óleo de oliva, não tem problema de utilizar o óleo de oliva. E para veículos aquosos, a água. E eu lembro, gente, que para aves eu utilizava o próprio xarope simples, mas eu fazia ele menos concentrado, eu fazia ele a 45%, tá? É preferível do que você utilizar um xarope de sorbitol justamente pelo efeito laxativo, tá? Fer, depois me passa ou no WhatsApp ou no Instagram, né? No WhatsApp, para mim, acaba... Hoje, gente, a minha realidade no WhatsApp é um pouco mais fácil, tá? Mas é isso, gente. Eu queria trazer esse overview para vocês, né? Para entender um pouco dessas particularidades. Aquele cálculo da taxa metabólica basal e extrapolação métrica é fundamental, por isso que eu fiz ali o detalhamento passo a passo. Vocês vão conseguir isso na prática. Então, assim, eu não tenho referência para ver a dose, faz isso, porque provavelmente você vai achar referência ou para uso humano, ou para cão, ou para gato, e aí vocês conseguem fazer essa extrapolação. Gente, é muito utilizado mesmo, tá? É uma realidade mesmo isso da farmácia, e eu acabei utilizando, para ter ideia, a Anvisa aceitou isso para um estudo subcrônico. Então, olha a importância desse cálculo, que às vezes é uma informação que a gente negligencia, tá? A gente vai trazer para vocês aula para aves específicas, vai ser formulações para aves, formulando para aves, tá? Eu vou ver se a gente já consegue trazer ela no comecinho de maio, porque a nossa próxima aula desse mês é sobre antibiótico terapia, tá? Então, eu vou ver com vocês se a gente já consegue trazer ela para o comecinho de maio. Com relação aos slides, sim. Victor, você consegue mandar no chat os slides aqui? Se ele não conseguir mandar, gente, vocês vão receber esses slides amanhã no e-mail das inscrições, tá? Eu não sei mandar. Cirspend para aves, pode? Pode. Você acredita que tem estudos do Cirspend para aves, tá? Tem estudos, não tem nenhuma contraindicação, ele não tem nada que vai causar. Inclusive no IJPC, que é um jornal assim, que a gente considera bom, né, de evidências de estabilidade, traz essa indicação, tá? Gente, mas eu usava o xarope simples de cada dia, sabe? Sem muito
né? Eu tenho falado cada vez mais sobre isso, né? Que o básico bem feito funciona e funciona. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite para vocês. Eu não sei se vocês foram, né? Conseguiram todos que estão aqui ir ao PharmaShare, né? Mas a gente tem se reunido e eu acho que quando profissionais se reúnem com um bom propósito, é legal, né? A gente fez uma live antes do PharmaShare e a gente prometeu que pós-PharmaShare nós faríamos uma live, até para quem não conseguiu ir, sobre as tendências e o que a gente falou, tá? E aí, na semana que vem, dia. Deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp, só para eu não comer bola, tá, gente? A gente vai divulgar no Instagram, tá? Mas olha só. Na semana que vem. Que legal. Esqueci a data. Não, 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 não. A aula vai ser, além do mapa, um novo jogo da diferenciação da farmácia magistral veterinária. Eu, o André e o Rafael Ferriti, gratuito para vocês, tá? E a gente vai fazer ela na próxima semana. Tem um link aqui para se inscrever na aula, mas não sei o dia. Peraí, que eu já vou confirmar. Dia 15. Dia 15, às 19h19, vai acontecer essa aula gratuita para vocês, que a gente vai trazer os insights, tá? Inclusive, eu vou trazer, gente, a parte do ilunocitinib, tá? Vou trazer algumas coisas que eu não falei no PharmaShare, vou trazer para essa aula também, tá? Então, vai ser na próxima semana, já estou aproveitando para convidar, que vai ser um encontro gratuito. E eu acho que quando as pessoas se unem para fortalecer o mercado, é muito legal, né? E convido vocês para participarem conosco, tá bom? Base de CMC com sorbato de potássio? Pode, Andressa. Não tem problema, pode utilizar para aves, não tem problema nenhum de utilizar o CMC e muito menos o sorbato. Só toma bastante cuidado, porque o sorbato ele tem um pH específico, né? Que ele tem a ação, atividade ali como conservante, tá? Não tem nenhum problema utilizar parabeno para aves. Então, se não estiver dentro do pH de ação, pode utilizar parabeno, que ele não tem nenhum problema de metabolização, tá? Para as aves utilizar o parabeno e muito menos o benzoato. Pode utilizar, não tem problema nenhum, tá? A gente tem essas restrições pro felino por conta da deficiência ali da glicoroniltransferase, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Tudo certo? Eu não sei, acho que não conseguiu mandar os slides, mas eles vão mandar amanhã para todo mundo. Amanhã a gente envia sem falta. Tá? E aí eu já vou aproveitar e vou corrigir que estava errado ali, extrapolação malométrica, eu já corrijo o erro, já te mando na sequência ali. E aí, junto com os slides, ela vai mandar a legislação do IBAMA e também o capítulo do professor Parrali, que agora eu aprendi a falar com a Tânia, que explica a extrapolação malométrica e também traz ali vários exemplos, tá bom? Gente, beijo no coração. A gente se vê semana que vem. A gente se vê esse mês ainda com uma aula de antibiótico-terapia. É o arroz com feijão sobre estabilidade das formulações. Gente, vamos falar de cefalexina, de amoxicilina com clavulanato. É muito importante entregar formulações que tenham resultados. E para isso a gente tem que saber formular, né? O feijão com arroz mesmo, farmacotécnica e esses detalhes, tá bom? A Fer me chamou antes de ir embora. Vamos lá, Fer. Pode falar, te espero, se quiser ter gabapentina. Gente, eu não lembro agora, nesse momento, o veículo de estabilidade da gabapentina, tá? Mas a gente tem um estudo no Trícel, eu tô lembrando até onde tá. Eu até tô vendo se eu não tô usando o Trícel aqui embaixo do computador, mas não tá. Eu vou te passar, Fer, me chama no WhatsApp que eu te passo, porque eu tenho um veículo de estabilidade da gabapentina e não tem restrição para chinchila, tá? Dá para usar tranquilo, tá? É o veículo que está no Trícel mesmo, tá? Pode ficar tranquila. Porque ele não tem nenhum amido, não tem nenhuma quantidade de glicose elevada. Nesse caso, daí, você não pode utilizar o xarope, tá? Simples pode dar desbiose na chinchila, tá bom? A gente se fala. Gente, beijos no coração. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Continuem participando, divulgando, né? Porque essa iniciativa da Copervet é muito importante para a gente fortalecer o nosso mercado e ter conhecimento, né? Afinal, queremos ser farmacêuticos protagonistas. Fiquem com Deus. Fui!